O cinema brasileiro surge com experimentos, né, umas primeiras filmagens, ainda na Baía de Guanabara. A gente começa com o período do início do século XX, em que o cinema está se iniciando no Brasil. Tudo era muito precário, a gente tinha problemas com luz, com energia elétrica, para se ter uma ideia, né, para exibir os filmes. Então, propriamente, você não tem uma indústria cinematográfica. Depois da Primeira Guerra Mundial, chega intensamente aqui o cinema americano. E o cinema brasileiro embrionário, ele vai se dispersar. A gente vai ver uma fase que é chamada dos ciclos regionais. O mais famoso é o ciclo de Cataguases, que vai revelar o primeiro grande diretor do cinema brasileiro, Humberto Mauro. Nos anos 30, quando o Estado começa a se interessar pelo filme como uma ferramenta educativa, começam também a discutir no Brasil, aqueles que estavam na órbita do cinema, eles começam a discutir a indústria cinematográfica. Então, indústria, se você quiser fazer uma evolução, a primeira foi em 30, que começou e ela ainda é aberta, que é a Cinédia. Depois vem muitos estúdios pequenos e nunca deram certo. Quer dizer, eles deram certo, eles fazem filmes, mas eles nunca foram lucrativos. Hollywood nunca vai pensar em não lucro. A gente tem um ciclo da tentativa de criar grandes estúdios no Brasil, como os estúdios norte-americanos. Aí a gente tem a Atlântida e o caso da Vera Cruz, que era mais colado no modelo americano. Temos a aventura do cinema novo, que foi um momento em que a gente produziu os grandes filmes da história do cinema brasileiro. Alguns fenômenos circunstanciais, como as pornochanchadas. O cinema brasileiro sempre viveu de ciclos, inclusive com o surgimento da Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes, né, de cinema, que procurou regulamentar, fiscalizar, enfim, a atividade cinematográfica, que também foi um momento importante. A grande crise do cinema brasileiro, que é no governo Collor, com o fim da Embrafilme, e o que eu chamo da retomada. Fazendo uma viagem pelo tempo, né, a gente terminaria na retomada do cinema brasileiro, e agora nós estamos numa fase que eu poderia definir na fase de definições das tendências. Para onde vai o cinema brasileiro com as transformações tecnológicas e com as transformações das estratégias narrativas, notoriamente a chamada convergência das mídias e convergência das linguagens, né? E nos últimos tempos, talvez a gente esteja vivendo nesse momento um momento de muita solidez, né? Porque agora sim a gente talvez consiga vislumbrar uma possibilidade de indústria. A gente chegou num patamar que ainda não estabeleceu uma fixação média de percentual de público brasileiro para o cinema brasileiro, varia muito ano a ano, mas é óbvio que hoje a gente estaria mais próximo possível do que nós poderíamos chamar de uma indústria de audiovisual. Já não chamaria mais de cinema, eu chamaria de indústria audiovisual, porque aí entrou a lei de cotas da televisão, que é a 12.485, que obriga um percentual de produção independente, um percentual de horas semanais de programação brasileira, e metade desse percentual, que são 3 horas e meia, de produção independente. Então isso fomentou muito produtoras e produções, principalmente documentais e de dramaturgia. Então há hoje uma indústria audiovisual bastante fomentada, porque antes só grandes TVs, principalmente a TV Globo, produzia material televisivo de bom nível. Hoje você aumentou muito essa produção a partir dessa lei. Outro grave problema, né, se você não tiver uma lei como essa, que agora estaria para ser aplicada no VOD, né, no On Demand, o VOD, como eles chamam, né? E está uma briga para isso, paga, não paga, tal, a gente estaria num caminho de ter cotas para o VOD também. A SPCine agora tem um canal de stream, clássicos do cinema, coisas modernas. Então eles estão querendo correr atrás, estão querendo que haja também um imposto para que os estrangeiros, tipo Netflix, pague para colocar à disposição todo esse catálogo enorme para fomento. Mas assim, a gente sempre corre atrás, né? A gente sempre nada, quando os americanos já fizeram, a gente vai pensar no fomento. Eles já pensam antes nas leis protecionistas, na hora que lança, ele fala assim, ó, já temos isso, e nós não. O On Demand, na minha opinião, ele vai se fortalecer, acho que vão existir agregadores de On Demand, portanto, eu pago lá uma caixinha, como na verdade já existe, né? Por exemplo, a minha televisão ela já vem com tecla direta Netflix e Amazon.
Direto, assim, pum, já está lá. Você vai na Apple TV, você tem algumas opções, ainda são poucas. A gente devia ter uns 4, 5 serviços. Mas a minha TV, por exemplo, já é uma TV inteligente que ela já baixa aplicativos. Então eu posso baixar o da Fox, posso baixar o da Crackle, posso baixar o do Look, posso baixar o da Globo, e eles já ficam lá disponíveis na minha televisão. Então eu posso consumir todos esses conteúdos. Acho que disso a gente não vai escapar. O cinema, ele vai ter que saber usar essa estratégia. Tem uma diferença de narrativa, né? Narrar na tela grande é muito diferente do que narrar na tela pequena. As pessoas assistem hoje os filmes em celular, só na telinha. Então é muito diferente a forma como eu tenho que editar. Os americanos reeditam filmes para os devices. Hoje a gente está pensando numa decupagem para vários. Posso assistir indo para a faculdade, no meu celular, no meu tablet, posso assistir na minha televisão 40, 50, posso assistir no... Então, a decupagem já está mudando. Não tem mais tanto ensaio, porque a película era muito cara. Você ensaiava e fazia certo para não perder a película, porque é 1 por 1, não tem 1 por 2, nada. Então, você tinha que fazer e tinha que dar certo. Agora, a gente já tem filmes e séries já pensadas para esse deslocamento. Eu vou lá e vou assistir no meu celular. E nas cidades grandes tem muito isso. As pessoas com fone assistindo novelas, seriados, filmes. Levar em conta as tecnologias e os nossos filmes passarem no Netflix, em todas essas plataformas, né? A gente sabe fazer isso muito bem. Aí eu acho que vale super a pena o diálogo com a televisão. Porque na televisão a gente faz bem. A Globo Filmes fez isso muito bem, com Lisbela e o Prisioneiro, ou da Pedra do Reino. Eles fizeram muitos filmes assim. Então, passa na TV, depois vai para o cinema, que é uma coisa também estranha, depois vira minissérie, depois vira DVD, depois vai para a TV paga e depois vai para aberta. Então, tem um caminho. Mas aí é um grande produto. Não é um Bressane. Você não vai falar, a Helena Inês, a mulher do calendário. Não vai conseguir fazer tudo isso. A gente não consegue com esses grandes diretores, mas infelizmente, dificuldades de tela. Cota de tela. A cota de tela é cruel com o cinema brasileiro. Eu acho que no futuro, não tão longínquo, nós vamos consumir basicamente coisas on demand, né? E a Netflix é o canal principal disso. Eu acho que a TV aberta vai ser uma TV... É que no Brasil isso é muito complicado, né? Porque a gente ainda tem um apelo muito popular na televisão. Tem uma informação que poucas pessoas sabem. A gente tem 25 milhões de parabólicas no Brasil. Isso dá 100 milhões de espectadores, 4 por domicílio. Que vem lá um sinal analógico em banda C, com uma anteninha Century. Pega 2, 3 canais. É tudo muito ruim, né? Normalmente cortado em 4x3, tudo antiquado, né? Essas pessoas acordam cedo e dormem cedo. Então não vem grande parte da programação, outro tipo de público que senta para assistir os programas populares. Mas eu acho que o futuro da televisão é jornalismo, hard news e esportes e eventos, né? Essas coisas ainda serão concentradas e você precisará e quererá ver ao vivo. Para nós, o surgimento de outras plataformas de exibição de cinema, né, de audiovisual, para a gente são outras possibilidades de expor o que a gente faz. E não só de exibição, mas às vezes do financiamento também. Então tem muita coisa acontecendo. Inclusive os novos perigos de tudo isso acabar, né? Com o que vai acontecer, muito provavelmente, no Brasil a partir do ano que vem. É muito provável que a gente tenha um ataque às leis de incentivo, uma diminuição completa do parque de produção, como aconteceu nos anos 90 com o Collor, que simplesmente acabou com o cinema brasileiro, com o fechamento da Embrafilme, e aí ele foi devagarinho crescendo a partir da chamada e demonizada hoje Lei Rouanet, que foi a primeira, né, como lei do audiovisual. Então tem muita coisa, digamos assim, em risco agora. A Embrafilme só conseguiu ter o sustento em 73, a partir de 73 por aí, que começa a ter esse incentivo ao cinema. Então é muito novo. Então toda essa crítica à Lei Rouanet que eles trazem, a Lei Rouanet é muito nova. A gente não vive sem Lei Rouanet. Se essas coisas forem mexidas, as leis, os processos, os editais, e eu esqueci de falar o nome-chave de tudo isso, que chama Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial do Audiovisual é um dinheiro que o grosso dele vem das teles.
E esse dinheiro é que sustenta hoje praticamente o audiovisual, tanto televisivo quanto cinematográfico. O Ministério já é um ministério incipiente, 0,9% de PIB, é sempre um número muito baixo para se fazer muita coisa, porque não é só o cinema que é abrangido pelo Ministério. E já foi dito de desviar esse fundo para outras áreas, tá? Pelo guru lá da economia, do candidato que deve vencer as eleições. Se isso acontecer, não vai ter dinheiro para produzir. Eu sei que ele quer incorporar, mas assim é um enxugar gelo, porque se eu for incorporar ele não vai ter mais status de ministério, mas ele tem que ter uma questão financeira. Há um certo discurso com uma tendência clara, autoritária, violenta e tudo isso, mas talvez, em estando no poder, as coisas se acalmem um pouco e os grupos de pressão possam se aproximar e, por interesses, algumas coisas possam não acontecer. E óbvio, né, que dado o poder de concentração no Brasil de um presidente, no sistema presidencialista, é possível que ele interrompa, ou pelo menos, se não interrompe, consiga dificultar a vida dos realizadores. Isso é uma possibilidade. Por outro lado, nós, diretores, nunca tivemos tão sólidos e tão unidos e tão regulamentados e tão associados, né, no mesmo propósito. E um número muito grande hoje de realizadores. O Brasil hoje faz mais de 100 filmes por ano. Né, e mais de 100 filmes, né, às vezes 130, 160, e esses filmes muitas vezes não estão só na sala de cinema, já vão direto para o VOD, já vão direto para as TVs a cabo. Então a gente tem se não uma indústria, a gente está se fortalecendo para que a gente tenha uma possibilidade de indústria nacional, não só na sala de cinema, mas também fazendo séries de TV. O cinema brasileiro tem que aprender a ter autonomia. Ele ser forte o suficiente que atraia a captação de recursos mais diversificados, não é? E o resultado das eleições, não sei se tem um impacto determinante no futuro a médio prazo do cinema brasileiro. Não é? Acho que isso está muito mais ligado a economia brasileira vai crescer, a gente vai seguir as tendências corretas que levariam o cinema a se fortalecer. Portanto, não olho para frente e vejo um cenário ruim nesse aspecto. Não é? Hoje nós conseguimos consolidar com a retomada, não é, um conjunto de fontes de financiamento mais amplo, inclusive dialogando com a América do Sul, dialogando mesmo, captando recursos no exterior, financiamento no exterior. Eu sou otimista em relação a isso. Eu só vislumbro, o que eu vou falar aqui é uma coisa complexa de se falar, precisa entender bem a razão que eu estou colocando. Eu acho que quem hoje tem uma linguagem para falar com esse novo tipo de poder que nós vamos ter no Brasil, infelizmente, no sentido de não variedade, é o cinemão. Entendeu? Esse cinemão de entretenimento. Tem algumas pessoas importantes dentro desse cinema que eu acho que poderão abrir um canal de diálogo para não ser terra arrasada. O outro tipo de cinema que se desenvolveu muito, independente, o cinema com todas as variedades possíveis, sejam temáticas ou cotas ou o que seja, esse cinema terá dificuldade de diálogo, porque ele já se colocou totalmente em oposição, né? Não corrobora com essas ideias médias que estão sendo colocadas para todas as áreas, com certeza as culturais e as artísticas. Então acho que ele vai ter, num primeiro momento, muita dificuldade de diálogo. A cara do cinema novo, do cinema brasileiro no momento não me agrada muito. É uma cara muito da TV Globo, dos programas da TV Globo, né? Os grandes sucessos, êxito que atinge 2, 3 milhões de espectadores do filme nacional, de alguma forma passa ou por atores e atrizes da TV Globo, diretores, né, que atuaram na TV Globo, financiados pela Globo Filme. Nesse momento é desesperada a cara do cinema brasileiro, né? Tem uma grande interrogação, não sabemos para onde vamos. Mas eu acho que a gente tem
Tem uma tendência popular de um gênero, que eu já falei aqui, que é a comédia, né? A grande comédia, de erros, tal, de situação, mas tem aí aparecido alguns gêneros, né? Só que esses gêneros que aparecem, eles são de baixa audiência na sala de cinema. São gêneros que funcionam em festivais, em mostras, alguns com sucesso no sentido de premiação internacional, poucos, mas sim. Mas os gêneros estão reaparecendo no cinema brasileiro. Então, se você me perguntar hoje qual é o gênero preponderante, é a comédia. Né? Como, na verdade, tudo que foi popular no cinema brasileiro foi sempre comédia. Desde a Atlântida até agora, a comédia. A porno chanchada não deixava de ser uma comédia, né? Com os cunhos sensuais, sexuais, depois foi para o explícito, aí ela mudou um pouco de público, mas ela era também uma comédia, né? Leve, né? Com tema sexual, e meio de costumes também, né? De alguma maneira. Então, três grandes momentos ligados à comédia. Talvez essa seja a cara cultural do país e isso não vai mudar nunca. Estou aqui defendendo, vamos negar a Globo Filmes, vamos acabar com... Não, não é isso. Mas a gente precisa de diversidade. Não é? Quanto mais diversidade, a gente vai, inclusive, levar filmes diferentes, com temas diferentes, não é? Com propostas, com roteiros diferentes. Se a gente ficar só numa linguagem, só no modelo, a gente não amplia a base de espectadores. Isso é um problema. Agora, felizmente, é da diversidade. Felizmente, agora a gente está falando em minorias. Então, a gente vai falar de negro, a gente vai falar da mulher, a gente vai falar de essas inúmeras categorias que é LGBT, e a gente vai colocando outras letras, que estão as múltiplas vozes. O cinema agora é plural. Já foi muito condensado, muito de gêneros, chanchados, cinema novo, só isso. Agora a gente é tudo ao mesmo momento. Então é muito bom, é um momento de diversidade. Então nós podemos fazer tudo. Então a mulher pode dirigir, já não pôde, porque é uma exceção. O negro pode estar não só na frente da tela, como escravo ou como serviçal, mas ele está dirigindo. A gente pode ter todas essas questões. Então a gente consegue ter um cinema plural, porque o Brasil é plural, não tem. A gente imigrações, a gente tem vários povos, várias regiões, vários climas, então a gente tem que ser plural. Então isso já chegou. Eu acho que a cara do cinema brasileiro é não ter uma cara específica, é não ter. Porque eu vejo tanta coisa diferente hoje, né? Tanto, né, nesse momento, vamos dizer assim, né, pós-Carlota Joaquina, pós-Cidade de Deus, tem tanta gente diferente fazendo filme, né? Pô, tem negros como eu fazendo filme, tem mulheres, tem gays, tem lésbicas, tem gente da Paraíba fazendo filmes maravilhosos. Tem gente de Minas Gerais, tem gente de milionária fazendo filme, tem gente pobre fazendo filme, tem brasileiros que moram no exterior fazendo filmes que mostram um pouco dessa visão também que é importante, né, do brasileiro que está fora, como é que ele faz o retrato do Brasil. Então, acho que hoje o cinema brasileiro assumiu, que bom, né? Vem assumindo cada vez mais as suas potencialidades, a sua possibilidade de retratar o Brasil nessa grandeza, né? Tem uma produção que está muito se fortalecendo, que é fora dos eixos tradicionais. Então tem um grande filme da Bahia feito por um pessoal do Recôncavo. A gente precisa, como nação, se reencontrar com o nosso cinema brasileiro, levar os grandes temas regionais, os grandes nós em termos do Brasil. Só que o problema é o cinema de gênero conquistar um pouco de público. Então ele fica lá uma semana em cartaz, aí depois ele vai para um horário horroroso de tarde e ele some e poucos filmes fazem um sucesso relativo. Isso também serve para os documentários, que precisam das salas de arte para poder serem exibidos em salas de cinema. Essa turma vai ter que aprender a dialogar melhor com a televisão e com os sistemas de on-demand. Nosso cinema se capta muito e pouco se vê. Então, desde o começo, eu acho que é o cerne, né, do nosso cinema. E a gente teve um cinema, vamos chamar assim, também independente, chamaria até de um cinema ideológico, de alguma maneira, que foi muito bancado por editais, para a TV pública.
Você teve muita verba para produção, por exemplo, para a EBC, que tem hoje 38 mil horas de material de acervo, que grande parte não foi exibido ainda. O que eu faço, eu e qualquer realizador, e qualquer artista, de qualquer área, o que a gente faz só se completa quando tem alguém, uma recepção. A Mona Lisa só se completa porque o Leonardo da Vinci pintou e porque tem alguém que vai parar na frente daquele quadro e vai pirar naquele quadro. E vai falar, meu Deus, que sorriso é esse, que olhar é esse para mim aqui na frente do... Então a obra de arte só se completa quando... Né, um escritor só se completa quando ele é lido. Né? Um cineasta só se completa quando o filme dele é visto. Agora está mais complicado com essas questões das majors, né? Estão todas as casas exibidoras estão na mão do estrangeiro, só tem o Severiano Ribeiro, que é mais Rio de Janeiro, um pouquinho, bastante no Nordeste. Mas a gente vai no CIA, a gente vai em todas as cadeias. Então, para colocar o produto brasileiro no cinema, a gente vai ter toda essa dificuldade. Então, a gente está despertando para se escutar o cinema brasileiro. Porque a gente nem pouco se ouvia português. A gente tinha um produto quase 100% dominado pelo mercado estrangeiro, em especial depois da Segunda Guerra, Estados Unidos. Então a gente não vê o cinema, a gente lê o cinema. Então aquela imagem, se vocês fazem design, o visual é só embaixo, eu sempre estou com a minha linha olhando. E é difícil eu estar assim totalmente vendo um ecrã, vendo a tela do cinema enorme. E quando tem mostra ainda a gente vai na legenda eletrônica. E a gente fica mais no escrito e deixa a imagem de fora. A revolução digital, ela possibilitou um cinema mais barato, um cinema home, um cinema independente, total, sem dinheiro nenhum, ou com algum dinheiro, ou com pouco dinheiro. Então você democratizou a forma de fazer cinema. Outra coisa que democratizou foi a exibição. Como a exibição é digital, você não precisa fazer processos muito caros para fazer transfer, cópias e uma distribuição muito cara com cópias. Hoje você faz com DCP, que é uma unidade digital que vai para cada cinema, e lá você tem um play numa projeção de vídeo, e isso está uniformizado praticamente no mundo inteiro, e no Brasil hoje não tem mais salas ópticas de projeção, então a gente mudou radicalmente. Então isso prepara para um acesso maior. O que eu sinto é uma democratização, né, e que isso só vai aumentar nos próximos anos. A possibilidade de qualquer pessoa fazer o seu filme, colocar na rede, e qualquer pessoa do planeta, e quiçá fora dele, né, na Lua, poder acessar o seu filme ali. Isso eu acho realmente impressionante. Eu acho que as novas tecnologias vieram impactar de uma maneira muito intensa essas possibilidades de criação. Então a gente está usando o audiovisual para reivindicar políticas. E é uma tendência agora muito forte. E assim, o MASP encampou, a Pinacoteca encampou. Então não é só o cinema, é uma corrente que vem das artes. Então todo mundo deve se autorrepresentar. Acho que cada vez mais pessoas têm a possibilidade de contar histórias, né? Então, cada povo tem cada vez mais possibilidades de falar sobre a sua vida, sobre a sua história, suas experiências humanas. Eu acho isso maravilhoso. A gente não deve fazer filmes para ganhar festivais. A gente deve fazer filmes exatamente para apresentar uma ideia, discutir um tema, ou mesmo entretenimento. Se a gente conseguir fazer isso numa quantidade razoável, a gente começa a ganhar os prêmios, os festivais internacionais. Teve a gente passou por muito tempo, quer dizer, eu não fiz filmes nesse período, mas um período que antecede, algumas décadas antes de eu começar a fazer filme, nos anos 2000, é um momento de muito preconceito contra o cinema brasileiro, porque a qualidade técnica era ruim, porque o som não era muito bom, etc, etc. E teve um filme chamado Cidade de Deus, que muda esses parâmetros. Por quê? É um filme totalmente brasileiro, rodado no Brasil, com atores brasileiros, finalizado a imagem e o som no Brasil, os profissionais todos eram brasileiros, e esse filme concorreu ao Oscar, não só nas categorias de criação, vamos dizer, mais não intelectual,
O filme Cidade de Deus concorreu no Oscar a questões em categorias técnicas. Isso quer dizer que o nosso som era tão bom quanto o deles, o nosso montador era tão bom quanto o deles, a nossa fotografia era tão boa quanto a deles. Então isso colocou o cinema brasileiro num parâmetro, não que a gente precisasse disso, mas foi muito importante para a afirmação das nossas companhias de finalização, de manipulação de imagem. Festivais, eu acho que está tendo uma gama muito grande no Brasil e infelizmente, é o único lugar de se ver curta. Tirando as sessões do Canal Brasil para curta, aí é o único lugar que é o vínculo que eu posso ter, que eu quero assistir um curta. Então, os festivais, eu consigo circular esse material de curta-metragem de inúmeros estudantes, TCCs finais, cineastas que já terminaram o audiovisual, porque a gente não tem a tela. Então, para o Brasil é muito bom para ter esses festivais nacionais. Agora, o reconhecimento fora, a gente ainda está pedindo, olha, por favor, nos olhem, olha, nós somos bons. Estou dando aqui um marco como Cidade de Deus, porque o Cidade de Deus foi um filme que rodou o mundo, né? E que, como ele fez um caminho de fora para dentro, né? Ele já tinha feito sucesso no Brasil, mas quando ele vai para o Oscar, quando ele começa a passar pelo mundo, a gente presta mais atenção. E como a cabecinha de muita gente ainda é uma cabecinha colonial, então se foi lá para fora porque o filme é bom mesmo, então, que é algo que eu mesmo vivi na minha história. O primeiro festival que o meu filme, o Brother, passou foi o Festival de Berlim. Então as pessoas não conheciam o filme no Brasil, ele passou no Festival de Berlim, e quando ele veio para o Brasil, ele ganhou vários prêmios em festivais nacionais. Mas eu não me preocupo assim, de ver esses grandes festivais, Oscar. Não vencemos o Oscar até hoje, só temos uma Palma de Ouro, ou só temos o Leão de Berlim. Eu acho que a gente sempre fala, olhem para mim, olhem, me reconheçam. Eu acho que fazer um mercado forte e com espectadores que se entendam no cinema brasileiro é muito mais interessante do que os festivais. Eu vou dar um exemplo bem hollywoodiano. Em 1939, Hollywood produziu mais ou menos 500 filmes. 5 eram muito bons. O resto está esquecido, mas 5 eram muito bons. Quantidade gera qualidade. Eu escrevo isso no livro. É uma frase polêmica, discutível, né? Acredito nisso. A experiência histórica mostra que quantidade gera qualidade. E, infelizmente, a gente produz muito pouco. Tem que produzir mais. As ideias têm que sair da cabeça, entrarem ali num texto, num roteiro e virar um filme. A ideia não pode ficar só na cabeça. Ela tem que virar um filme e ir para as telas de cinema. Agora, tem um outro detalhe, o público não vai ver filme obrigado, né? Está lá disponível no cinema, que é a velha reclamação, não temos distribuição. O problema é que você não precisa ter só distribuição, porque ninguém vai no cinema por decreto. Você tem que ter promoção, você tem que ter filmes que tenham algum tipo de atrativo para o público ir ao cinema, porque o cara que é o exibidor, que muitas vezes ele é meio demonizado, é um negócio aquilo, né? Ele precisa ganhar dinheiro. Ele ganha dinheiro muito com a Bomboniere, né? Que é a pipoca e a Coca-Cola. Só que a taxa de ocupação do cinema brasileiro é apenas abaixo de 30%, contando todos os horários da semana. Talvez a Globo Filmes, se ela quiser investir, e a Record, que fazem esses grandes épicos com o seu respaldo, elas consigam ter lucro. Mas o cinema brasileiro de arte, tipo o Júlio Bressani, ele tem muito baixos espectadores. Mas ele tem que estar existindo junto com a Globo Filmes, junto com Se Eu Fosse Você, tudo isso, porque eu tenho que ter o mainstream, mas eu tenho que ter a arte também. E é complicado, é arte, é cinema, é questão de dinheiro, mas sem dinheiro também não faço. O cinema é uma atividade que a gente não tem certeza nenhuma. Filmes que a gente acha que vai ser um sucesso são grandes fracassos. Filmes que a gente acha que as pessoas não vão notar e não vão perceber, que também acabam tendo um sucesso, as pessoas acabam adorando. Filmes que muitas vezes você acha que vai para um lugar, acaba indo para muito mais cinemas e muito mais, no caso do que eu faço, dos filmes que eu faço, para muito mais festivais do que eu imaginava. O que a gente pode fazer? Mudar a questão do espectador. Então tem que ter o fomento e construir o olhar de novas gerações para se ver o cinema. Então tem que construir
o cinema brasileiro com essas novas gerações novas, que já houve questões de colocar a grade, né? Cinema, cultura, televisão, teatro, na própria ensino médio. Com a BCNC, né? Currículo Nacional das Bases Curriculares, não tem. Então, eu não fomento, eu não construo meu olhar para o meu adolescente a se acostumar a ouvir português, a ver filmes brasileiros. Eu não vou ter uma pessoa que vai no stream procurar. Então, a gente sempre nadando contra a corrente, sempre perdendo com os grandes majors, porque a Netflix é uma major internacional. Do lado do cinema, eu veria 2 aprofundamentos. Essa segmentação de um blockbuster brasileiro, centralizado um pouco na comédia. Agora vem um viés que era só famoso por uma única figura, que é o terror, né? Esse terror novo, nonsense, suspense e terror, nonsense, que tem funcionado, tem aparecido alguns títulos. Então, tendência, tem o que a Globo Filmes quiser lançar, porque é uma tendência, eles lançam com os próprios atores, com o próprio elenco que ele tem, com os próprios diretores. E assim, a gente tem um cinema em Recife sendo feito muito forte. As tendências que deveriam ir adiante. Um resgate do cinema brasileiro pensado sob um ponto de vista nacional. O que eu quero dizer? Sair um pouquinho do eixo Rio-São Paulo. Né? A gente pegar o cinema nordestino, especialmente o cinema pernambucano, tem experiências maravilhosas, não é? Pensar o Brasil de uma forma complexa, levar o Brasil para a tela de um cinema. A comédia sempre foi muito forte, sempre foi. Pode ser que seja uma tendência a continuar, mas o gênero também se esgota. Uma tendência moderna é que ela vai se esgotar depois de algum momento. Tem um novo viés aí, o viés policial, que a gente não sabe, na minha opinião, ou a gente faz o Favela Movie, a gente não sabe fazer ainda direito o policial, a gente tem uma mania de imitar um pouco o policial americano e normalmente fica fake. Teve a tendência do Favela Movie, que também já passou. Então, o Favela Movie era filmes atuais, captados, né? Começou com Cidade de Deus e veio até Capitão Nascimento, que foi o auge. Então, também já é uma tendência já esvaziada. Pela primeira vez, hoje, atores que surgem no cinema migram para a televisão. Antes era o contrário, teatro, TV para cinema. Agora você forma atores no cinema e eles migram depois para a televisão. É um fenômeno novo, razoavelmente recente, da última década. O mais moderno, mais tendência para o cinema brasileiro é o documentário. Assim, o Coutinho era o nosso mestre. O Coutinho inovava todo o filme dele, você estava buscando uma inovação. Então são esses parâmetros. Televisão, maior desenvolvimento. A área documental se desenvolveu muito no Brasil com o digital. A gente precisa melhorar as séries documentais, ter mais consistência na série documental. Então é um processo também de aprendizado. Esse era o leque que estava apresentado. Agora, precisa saber se esse leque vai conseguir ir para frente pelas razões que eu já coloquei aqui. Né? Precisamos cuidar do nosso cinema. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. A comédia está presente no cinema brasileiro desde os seus primórdios. Até os dias atuais, a maior parte dos grandes sucessos de bilheteria nacional no Brasil foram filmes de comédia, pois são filmes que conversam com todas as classes sociais, são de fácil digestão e normalmente não batem de frente com os governos em voga. Pode assumir-se, portanto, que comédia seguirá com força pelas próximas décadas. Apesar de alguns filmes nacionais considerados blockbusters alcançarem certo grau de sucesso de bilheteria, o brasileiro não costuma valorizar a produção nacional, o que pode chamar de complexo de vira-lata. Não é fomentado o interesse no público ao nosso cinema, havendo majoritariamente uma preferência pelo cinema internacional e isso prejudica a atuação de nossas próprias produções. Isso nos leva às leis de incentivo, criadas na tentativa de fomento e valorização da nossa produção, que é pouco assistida. Entretanto, com a eleição do governo Bolsonaro, tais leis correm risco. Poderá haver uma cessão deste fomento embrionário antes que ele gere uma mudança significativa, o que pode acarretar numa crise cultural como a sofrida na era Collor. Em contrapartida, apesar da ascensão de governos conservadores e autoritários ao redor do mundo, há também um forte crescimento da voz de minorias sociais. É justamente a pressão destes grupos que tem gerado maior visibilidade para o cinema independente, seguindo os passos para a equidade na produção de cinema, e na sociedade, notoriamente.
como já vem ocorrendo tem muito tempo e pouco a pouco deve continuar acontecendo. A revolução tecnológica tem contribuído para a democratização de um meio que antes era dominado por um grupo seleto, restrito e privilegiado de pessoas. Agora, por exemplo, os serviços de streaming, como Netflix, podem produzir um filme aqui no Brasil sem dependência absoluta do governo. Além do fato de que pessoas já conseguem produzir filmes de boa qualidade usando celulares ou câmeras muito compactas, o que facilita ainda mais tal democratização do cinema. O crescimento exponencial do streaming é uma tendência para o futuro, assim como a produção com aparelhos mais acessíveis que serão cada vez mais eficientes. Apesar da força e do conforto oferecido pelo vídeo on demand, entendemos que os cinemas não irão se extinguir. A ida ao cinema é e continuará sendo um ritual, como assistir a uma peça de teatro ou ir a um museu. Se consolidará cada vez mais como um espetáculo. A minha paixão pessoal é a sala de cinema. É o momento que a gente entra naquele lugar, que as luzes se apagam e todo mundo desliga o celular e a pessoa se dispõe a acreditar naquela história, seja um documentário, seja uma ficção, seja um filme de animação. A gente se dispõe àquilo, né, a querer sonhar, né? Eu ainda gosto disso e acho que isso talvez seja insubstituível por um bom tempo ainda, né? Eu gosto ainda dessa possibilidade de ter a experiência coletiva, de ver uma mesma obra. Eu gosto muito disso, né? Isso ainda acho que vai permanecer por um tempo. Ir ao cinema, ir a um espetáculo cinematográfico é se propor a ter uma experiência coletiva também, né? Gosto dessa ideia. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui.